Bom dia, pessoal. Hoje, dia 10 de outubro de 2024, uma quinta-feira. Um dia maravilhoso, tá friozinho, mas choveu bastante aqui em Guarapuava e isso é bom. Deus mandou chuva para nós que a gente precisava muito, né? Bom, quero pedir desculpa para vocês porque o áudio do vídeo de ontem tava ruim, né? E sabe o que acontece? Eu tô com quase 60 anos e eu vou fazer uma audiência, não tem problema nenhum com a audiência, mas se ela é com videoconferência eu me perturbo muito com os equipamentos aqui. Então eu comprei esse microfone aqui para o som ficar mais legal. Só que o microfone não liga sozinho, né? Ele precisa de alguém que ligue. Então às vezes eu esqueço de ligar e daí fica captando no microfone da câmera que está mais longe e daí fica aquele sonzinho mais baixinho que vocês viram ontem na ministração a respeito de Neemias, né? E de como Deus abençoou ele para ele chegar até o rei, que era a autoridade, e encontrar favor do coração do rei e usar a oportunidade boa, reconstruir o muro, apesar da oposição dos malucos lá que ficavam se opondo a ele, né? Bom, mas dito isso, hoje nós vamos falar de uma parte bem legal aqui da Bíblia. Eu gosto muito desse versículo aqui, e ele tá lá no livro de Atos, no capítulo 5, né? Aí é legal porque ele começa lá com a questão da Ananias e Safira e a questão da oferta, mas eu vou falar aqui de quando os apóstolos foram capturados pelos fariseus, né? E eu queria começar aqui no versículo 17, que o sumo sacerdote e os seus companheiros, que eram do partido dos saduceus, ficaram com inveja dos apóstolos, resolveram fazer alguma coisa e prenderam os caras, né? Só que aí chegou um anjo de noite, soltou eles da cadeia e mandou que eles fossem falar de Jesus, tá? E é legal que daí os guardas foram de manhã lá, e isso está interessante aqui no versículo 22, que conta que os guardas chegaram lá, a cadeia estava rigorosamente fechada. Então, ao contrário do que aconteceu na cadeia de Paulo, onde deu o terremoto e as paredes caíram, né? Aqui não. Aqui simplesmente o anjo foi lá e tirou eles. E é legal isso aqui, ele não sabe como que isso aconteceu, né? Se o anjo simplesmente chegou aqui e abriu os portões, como eles dizem, ou se o anjo fez a parede se desmaterializar, eles passarem por ela, não sei. Dá pra viajar nisso aqui. Mas é divertido, né? Porque foram soltos. Bom, aí foram lá, prenderam os caras de novo, né? E aqui no versículo 28, a gente vê assim, ó. Nós ordenamos que vocês não ensinassem nada a respeito daquele homem. Então vocês vejam, lá no versículo 17, vocês veem que diz aqui que a Bíblia falou que os sacerdotes estavam com inveja, o espírito de inveja. E deles falaram. E aqui, no 28, a gente entende qual era o problema da inveja deles. Era o nome de Jesus. Esse era o motivo da inveja, porque o negócio estava crescendo. Eu não vou politizar isso aqui, mas eu quero falar a respeito de dois personagens aqui, rapidinho. Um é o Lula, o outro o Bolsonaro, né? Vocês vejam como é que funcionam as coisas. O Lula, desde os anos 70, ali 80, ele é chefe do PT. E o PT não tem nenhum outro nome assim que seja um expoente nacional, né? Porque o Lula, como um líder populista, ele não permite que se crie ninguém no partido e nem no governo por inveja, porque só ele pode mandar ali e escolher os negócios, né? Nem que o partido e todo mundo vá pro ralo, mas é ele que tem que mandar. E o Bolsonaro, no começo do governo, até começou bem, mas vocês lembram que o Moro começou a aparecer muito? Daí muitas pessoas falavam, não, porque o Sérgio Moro, isso, ele já deu um jeito de se implicar com o Moro e tirar o Moro de lá. E daí tinha o Mandetta, né, que era o ministro da Saúde no tempo do vírus lá, e o Mandetta também aparecia todo dia. Aqui no Paraná, o Ratinho não tem problema com isso, que era o Beto Preto e a secretária de Saúde de Curitiba, que aparecia no jornal todo dia, né? E eles não tiveram problema com isso. Mas o Bolsonaro foi movido de inveja e deu um jeito de se implicar com o Mandetta e com todo mundo que se sobressaía um pouquinho, né?
porque acho que aquele pessoal em volta dele lá, que não vale nada, ficavam falando, esse cara vai se sobressair e tal, vai virar contra você. E é o espírito de inveja, e a gente tem que cuidar com isso aí. Sempre que a pessoa é líder de alguma coisa, a pessoa tem que permitir que o negócio areje, né? Vejam aqui que interessante. O título dessa administração é o que Pedro falou para eles. Nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Lá do versículo 29. Mas vejam o Gamaliel, por exemplo, né? O Gamaliel deu um conselho para o povo, ele se levantou porque eles queriam matar os apóstolos, né? E o Gamaliel falou assim, homens de Israel, cuidado o que vão fazer com esses homens. Há pouco tempo apareceu um homem chamado Teudas, que se dizia muito importante, e com isso conseguiu reunir 400 seguidores, mas ele foi morto, todos os seus seguidores foram espalhados, e a revolta dele fracassou. Depois disso apareceu Judas, o Galileu, na época do recenseamento. Este também conseguiu juntar muita gente, mas foi morto e todos seus seguidores foram espalhados. Portanto, neste caso de agora, não façam nada contra esses homens, deixem que vão embora, porque se esse plano ou esse trabalho vem de seres humanos, ele desaparecerá. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo, pois nesse caso estariam lutando contra Deus. E o conselho aceitou a opinião do Gamaliel. E vocês vejam o que deu nisso, né? Eu acho legal, nessa tradução, não tá assim, tem umas traduções que dizem assim, que daí então os apóstolos foram exortados mediante açoite, né? E foi ordenado que eles não falassem mais o nome de Jesus, e eles ficaram muito felizes com isso, de apanharem por causa do nome de Jesus, né? Porque não estavam fazendo nada errado, e vazaram lá, ó, no 42, todos os dias no pátio do templo, de casa em casa, eles continuavam a ensinar e anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Gente, então, voltando lá no que Pedro falou aqui, veja, para nós, desde sempre, importa obedecer a Deus e não aos homens. Eu falo isso como alguém que tem muita dificuldade, eu sempre procuro falar alguma coisa, para apaziguar, para agradar alguém, e eu sempre fico me controlando para que isso não seja uma tergiversação, para relativizar alguma situação assim que Deus tenha me dado uma orientação, né? Então eu fico vigiando. Mas olha que legal aqui a fala completa aqui do Pedro. Ó. Nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Os senhores crucificaram Jesus. Veja, ele acusou ali os líderes religiosos. Ó. Os senhores crucificaram Jesus, mas o Deus dos nossos antepassados o ressuscitou. E Deus o colocou à sua direita como líder e salvador para dar ao povo de Israel a oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Nós somos testemunhas de tudo isso, nós e o Espírito Santo, que Deus dá aos que lhe obedecem. Então vocês veem que Pedro foi um apóstolo mandado pro povo de Israel, né? Para que eles aceitassem Jesus e se convertessem. Tá? E Paulo foi um apóstolo mandado para os gentios, que eram os não israelitas, né? Para que também aceitassem Jesus e se convertessem. Israel era a videira, os que aceitaram Jesus, e aí os que não aceitaram Jesus eram podados, né? Os ramos eram podados da videira. E os gentios que aceitaram Jesus são enxertados na videira e fazem todos participantes da seiva dela, né? Isso é muito legal. E aí vocês veem, né, que Pedro não tergiversou. Pedro falou na cara deles, falou assim, ó, os senhores mataram Jesus, crucificaram Jesus, né? E aí que os fariseus falaram, resolveram matar os apóstolos. Gente, eram as autoridades da época. Eram autoridades políticas e religiosas, né? Tinham parte com influência com o governador e tal, e eram as autoridades religiosas do povo, e foram movidos por inveja. Então, a religião, na verdade, a religião traz isso. A religião, ela traz uma ferrugem que faz com que as engrenagens fiquem duras e não consigam girar direito, porque a religião engessa o entendimento. O que acontece? As pessoas, por se agarrarem no poder ou na sua posição, assim como os políticos, tá? De liderança, de dinheiro, de poder, começam a tergiversar, começam a transigir com a palavra de Deus. Ah, mas esse negocinho tá errado, mas eu vou passar um pano, porque lá na frente vai ser melhor, minha obra vai crescer, eu vou poder alcançar mais pessoas. Não tem nada a ver, nada disso. Ou é certo ou é errado. Vocês veem hoje as igrejas, né? Grandes igrejas aí com multidões, mas vocês olham, a igreja está se esfacelando. O mundanismo está entrando lá. E eles estão deixando entrar. Por quê? Porque é interessante para esses líderes que eles estejam na televisão, que eles estejam na internet recebendo likes e tal, e dinheiro e prestígio. Andando junto com o presidente, que nem alguns
que daí se metem na política. É, é, deixando que algumas coisas erradas que alguns membros importantes de suas igrejas façam, porque esses membros eles trazem bons dízimos e algum prestígio para a igreja, e isso vai contaminando a igreja do Senhor, e ela vai causando mágoas nos outros irmãos e vai permitindo, como nós falamos de Neemias ontem, restaurando os muros, né? Quando o muro tem buraco, o inimigo pode entrar por ele facilmente na cidade, né? E assim a nossa vida também, o pecado ele causa buracos nos nossos muros e o problema entra nas nossas famílias. E nas igrejas é assim, quando deixa o pecado entrar nas igrejas, você abre o muro da igreja também, o pecado entra na igreja e a tendência daquilo lá é se esvaziar, tá? Eles podem até se enganar hoje e achar que a igreja está bonita, que estão construindo um negócio aqui e tal, e achar que isso é bênção de Deus. E isso não é bênção de Deus. A bênção de Deus é o Espírito Santo agindo nas nossas vidas e a gente podendo ter comunhão com Deus e fazendo as coisas certas e sendo abençoado por Deus, tá? Quando você resume tudo em poder, em prestígio ou em dinheiro, isso pode vir de Deus e é desejável que venha de Deus, mas também, eu já expliquei isso na aula sobre riquezas, ele pode vir pelo livre-arbítrio, ele pode vir para o mundo. Que nem aquele cantor, Caetano Veloso, uma voz ridícula, um cara ímpio que faz sucesso, né? Ivete Sangalo, umas outras pessoas assim que fazem sucesso aí que vocês podem ver. Não tem nada a ver com de Deus isso aí. Isso aí tem outras fontes lá, mas de alguma forma o prestígio e o dinheiro vem. Agora o que nós precisamos é disso aqui que Pedro falou. Nós somos testemunhas de tudo isso, nós e o Espírito Santo que Deus dá aos que lhe obedecem. Olha, se você tem oportunidade, não que você seja um sincerão ridículo que ande sendo indelicado com todo mundo, não é isso. Mas no que for das coisas de Deus, procure não transigir, tá? Mantenha a tua vida correta e fazendo as coisas assim, usando o modelo e seguindo a Jesus, porque isso é o que é a síntese do cristianismo, é o que nós precisamos buscar para a nossa salvação e das nossas famílias. É melhor você ser abençoado por Deus e não ter bênção, se essa bênção não vier de Deus, do que você pegar e buscar a tua fonte transigindo com outros lugares e perder a tua alma e perder toda a tua família. É por aí. Deus te abençoe muito a você e a tua casa.